Venho de uma família judia de quatro costados, quer dizer, pai, mãe, avós, todos judeus, Askenazi e judeu sefaradi. A língua da casa era o francês, pela minha avó materna. Meu avô materno não gostava de falar das suas origens, tinha um certo, sei lá, um trauma judeu de não querer falar do seu passado, vinha da Polônia, todos antes da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a minha geração é uma geração do início do século XX. O meu avô, da parte paterna, esse sim gostava muito de falar da sua origem, ele veio do interior da Rússia, com 15 anos, até história interessante, com o irmão dele que tinha 17, sem dinheiro, sem coisa nenhuma, e foram para os Estados Unidos. O nome deles era Knizhnik, eles não gostaram do nome, queriam apagar um pouco sua origem russa também, e mudaram o nome para Rosenfield. Tá? Nesse processo, portanto, da minha família, depois ele veio ao Brasil visitar os pais, que pelas organizações sionistas tinham chegado com os irmãos mais jovens no Brasil, quando se decreta a Primeira Guerra Mundial, e ele disse que ele não ia morrer na Europa, ele tinha saído dela. Então ele se estabelece no Brasil e até no interior do Rio Grande do Sul, onde era um homem de única família judia naquela cidade, que era Rio Pardo, até uma cidade militarmente famosa aqui no sul do Brasil, porque tinha até academia militar. Meu pai e minha mãe foram, enfim, criados, meu pai em Porto Alegre, minha mãe também em Porto Alegre. Meu pai vinha do interior, Rio Pardo, Cachoeira, foi interno numa escola metodista. Não eram assim muito praticantes, nenhum nem outro, nem meu pai nem minha mãe, mas tinham aquele valor judaico, vai para a escola israelita, te identifica, tu és judeu, e isso aí foi uma coisa, digamos assim, bastante marcante na minha formação. O judaísmo sempre fez parte da minha vida, tu entende? Quer dizer, talvez estudei em escola israelita toda a minha vida, namorei organizações sionistas também da minha adolescência, na época até era Shomer Hatzair, e fiz uma formação clássica em filosofia, uma tese de doutorado sobre Hegel, mas sempre me preocupando muito com a questão da Shoah e qual é o significado disso do ponto de vista da história. Eu te diria que a minha reflexão filosófica, num certo sentido, é uma reflexão judaica. Por quê? Eu fiz uma tese sobre Hegel, publicada na França, foi publicada na Espanha, no Brasil, e eu sempre me preocupei com a questão da racionalidade da história, qual é o papel da razão na história. Mas quando você se defronta com a Shoah, a tua pergunta é outra, qual é o papel do irracional na história? Qual é o significado do racional da história? Isso que me levou a questões de filosofia e de teologia, que são as condições próprias da teodiceia, por exemplo, qual é o papel do mal no mundo, o que é o mundo. Então, depois da minha tese sobre Hegel, eu publiquei um livro sobre o mal, que na verdade é um estudo das posições do Hegel, do Kant e do Schelling sobre o mal. Depois eu fiz um outro livro ainda sobre o mal, que se chama também Retratos do Mal. Quer dizer, então a minha reflexão filosófica própria sempre foi muito permeada por essa questão, que eu repito, que é uma questão judaica. Até esse meu último livro, que eu publiquei a questão de 4 meses atrás, que se chama Jerusalém, Atenas e Auschwitz, esse livro aqui, e que se chama Pensar a Existência do Mal, precisamente, esse é o ponto. E aí, quando eu falo a questão do mal, eu faço então toda uma reflexão sobre o papel do mal na política, na moral, na teologia e na filosofia. Por exemplo, os últimos enfim, pego livros como Rosenzweig, livros como Martin Buber, mas pego assim uma revisão teológica que pega a tradição católica diante do problema da Shoah, a tradição protestante diante do problema da Shoah e a tradição judaica, teológica e filosófica do ponto de vista da Shoah. Eu te diria que do ponto de vista ainda filosófico, talvez nessa reflexão, o autor que tenha mais me marcado seja o Emil Fackenheim.
ele tem um diálogo muito, muito importante com a tradição protestante e evangélica, no certo sentido, pós-Shoah também. Eu acho que os protestantes desenvolveram muitíssimo essa reflexão. Então, os 2 capítulos finais do meu livro é uma discussão teológica com essas 3 diferentes correntes, por assim dizer, do pensamento. Então, você pode ver que toda a minha trajetória, do ponto de vista filosófico, é muito marcada pela questão judaica. Dito isso, não sou um judeu observante, nós comemoramos em casa o Shabat, todas as sextas-feiras. A minha filha vai fazer o Bat Mitzvah agora em maio, e ela tem uma expressão muito boa, eu a levo todas as sextas-feiras, eu a busco, a minha mulher a leva, e eu a busco todas as sextas-feiras na sinagoga, a sexta-feira, quando ela tem aula, que é o Shabat, e depois nós ficamos para o Shabat. Então ela considera isso uma atividade entre pai e filha, exclusiva entre nós dois. Então, estou te dando até alguns aspectos também da minha vida pessoal, muito imbricados com essa questão filosófica na minha trajetória. Essa distinção amigo-inimigo é uma distinção elaborada por um jurisconsulto, filósofo do direito alemão, de nome Carl Schmitt, tá? Ele fez a sua primeira formulação dessa distinção em 1929. São 3 pequenas edições, livros pequenos. O Carl Schmitt, quando faz a formulação, em 1933, ele adere, nesse mesmo ano, ao Partido Nazista com Heidegger. Os 2 entram juntos no Partido Nazista em 1933. E a concepção do Carl Schmitt é uma concepção totalitária, quer dizer, amigos, inimigos. A configuração daquele que é amigo sempre é mutante, mas ele se centra na figura do inimigo, que pode ou não ser mutante. O inimigo não é um adversário político com o qual você rivaliza para ascender ao poder. O inimigo é aquele que deve ser eliminado, aquele que deve ser suprimido, inclusive fisicamente. É o que aconteceu com os judeus na Shoah. É o que aconteceu com os bolcheviques na Rússia. Vocês não se esqueçam que quando os Einsatzgruppen, os comandos especiais nazistas, atuavam junto com o exército nazista, embora uma certa divergência histórica até que ponto a Wehrmacht cooperava ou não, eles ficavam mais à retaguarda, a primeira ordem deles é assim: cheguem e eliminem judeus e bolcheviques. Não importa. E as mulheres e os filhos juntos, entende? Quer dizer, na Rússia, por exemplo, 17 milhões de pessoas foram mortas. Não? Quer dizer, é um número também exorbitante. Mostra que realmente a política era uma política de destruição, de eliminação do outro. Então, qual é a diferença de uma política democrática? Uma política democrática é aquela que congrega. Não há inimigos, há adversários que rivalizam pelo poder, que competem pelo poder, mas que aceita-se a rotatividade desse mesmo poder. Uma pessoa que está na oposição, amanhã está na situação. Como isso pode operar? Com instituições representativas que assegurem a normalização desse processo e com eleições periódicas, por exemplo, com liberdade de expressão. Eu acho que existe um certo exagero nisso aí, vamos dizer dessa maneira, entende? Quer dizer, eu acho que eu te diria o seguinte: se eu tiver que constatar o antissemitismo da minha infância, da minha juventude, com hoje, eu te diria que ele é muito menor. Se eu tiver que falar da minha experiência pessoal. Quer dizer, não há lugar onde eu esteja, e eu sou um homem que circulo muito publicamente, que eu não me identifique como judeu, porque as pessoas sabem que eu sou judeu. Às vezes fazem alguma brincadeira, eu respondo na hora. Agora, o que diz respeito ao racismo, eu acho que a questão sobre o racismo no Brasil é muito mais séria que a questão do antissemitismo, entende? Primeiro porque a população negra do Brasil foi população escrava, entende? E o Brasil ainda tem toda essa herança do que aconteceu na escravidão, embora a igualdade, digamos, civil, desde o início do final do século passado, início desse século XX, tenha sido garantida. Agora, dito isso, eu acho que um certo exagero hoje
na abordagem da questão racial. Você veja que jornalistas da Folha que discordem do politicamente correto na questão racista, por exemplo, são estigmatizados, devem ser cancelados. Quer dizer, isso aí eu acho que é um outro tipo de intolerância, entende? Eu acho que nós temos que distinguir a igualdade racial de uma afirmação da diferença que vai contra a igualdade. Essa é uma questão, eu acho que no Brasil não está sendo ainda bem equacionada, sobretudo na discussão recente. Ou seja, uma coisa é a igualdade racial e nós lutarmos por essa igualdade racial. Outra coisa é utilizarmos a noção do racismo para afirmar uma diferença que se recusa à igualdade. Eu acho que esse eu te diria que é um bom debate hoje a ser conduzido no Brasil. Essa foi uma questão que eu me coloquei, tá? Desde o início das minhas reflexões. Tem que distinguir o mal na acepção moral e religiosa do mal na acepção ontológica e existencial. Tá? O que é o mal na acepção moral e religiosa? É a falta do bem. É o primado do bem, cuja falta produz o mal. Isso nós temos na Torá, por exemplo, e nós temos, a partir disso, toda a tradição judaico-cristã, que diz o seguinte: o mal é a falta do bem. A pessoa não consegue discriminar convenientemente aquilo que seja o bem e erra, falha. Então aí nós temos um exemplo assim muito grande, muito claro, né, do que é a concepção do mal, que termina também historicamente estando presente na Teodiceia de Leibniz e a concepção hegeliana da razão na história. Teve um único pensador desse calibre que colocou a questão, no meu entender, na linha correta, que é o Schelling, num livro contemporâneo, publicado no mesmo ano, escrito no mesmo ano da Fenomenologia do Espírito, do Hegel, que é Investigações sobre a Liberdade Humana. E ele diz que pode haver uma liberdade para o mal, independentemente do bem. E, portanto, não haveria a unicidade divina, mas a dualidade divina. Então, agora vamos pegar o seguinte: na concepção moral, pega o exemplo de Jó, por exemplo, na Torá, você tem que é um homem que, nas maiores provações, ele se recusa a blasfemar contra Deus, mas ao mesmo tempo ele tem certeza que ele será redimido. E a pergunta que se coloca: e se não houver redenção? E se não houver salvação? Se você fizer uma escolha pelo mal? Qual era uma das questões que, por exemplo, atormentava Santo Agostinho, que é um grande pensador? Por que os bebês nascem mortos? Que pecado eles cometeram? Aí ele inventa a teoria da transmigração das almas, que é uma resposta lá, vamos dizer assim, meio fajuta no vocabulário de hoje, entende? Então você pega um outro exemplo. Qual é a responsabilidade de bebês que chegavam aos campos de extermínio, com os soldados da SS pegando as crianças pelo pé, batendo a cabeça, saindo sangue, as crianças berrando, as mães atormentadas, loucas, e depois atiravam nos crematórios? Que transgressão essas crianças cometeram? Uma única, que não é uma transgressão, o fato da condição judaica. Então, o que impeliu esses indivíduos a esse tipo de ação? É uma liberdade para o mal, é uma liberdade para a desmedida, é liberdade para o descontrole, é a liberdade por Thanatos, para utilizar um vocabulário psicanalítico. Então, a liberdade, e quem colocou isso muito bem historicamente, é Kant. A liberdade deve se dar os seus parâmetros racionais, aos quais ela está limitada. A liberdade não é você puder fazer tudo aquilo que você quiser. Politicamente, você age livremente dentro das instituições, das regras livremente dadas. Você não pode ter uma liberdade que desconsidere completamente qualquer regra. E a opção pelo mal tem que ser
violentamente reprimida com a violência. Não há outra forma de responder a isso. Hitler foi derrotado militarmente. Não se esqueçam disso. Jamais se pode esquecer. Não foi porque o povo alemão se sublevou contra... Não. Se acomodou em tudo e participou. Que foram os exércitos aliados, inclusive os americanos, os ingleses e os russos, em particular os russos, que entraram em Berlim. Entende? E as tropas inglesas e americanas entraram já pelo sul da Alemanha, por Munique, por aquela região. Então, isso é uma liberdade para o mal, é liberdade pela ausência de limites. E, portanto, ele coloca um problema teológico fundamental. Deus teria criado uma entidade que se volta contra ele, que pode aboli-lo. Eu te diria, tem talvez quem melhor colocou essa questão, tá, é a Cabala. Isaac Luria, por exemplo, ele tem uma expressão que eu acho assim notável, eu até utilizo no meu livro. Tá? Ele diz o seguinte: Deus, ao criar um homem, se autolimitou, o restringiu. Ele se restringiu, Deus. Então, portanto, Deus pode ser sobrepujado pela criatura. E ele colocou precisamente bem essa questão. A autocontração de Deus em si mesmo, que cessaria de ser onipotente. Você entende? Então, se você diz, por que Deus não atuou em Auschwitz? Porque não tinha mais poder de atuar em Auschwitz. E, portanto, não existe mais.